Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um estudo. Como sempre fazemos, né? Vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado porque temos o privilégio, Senhor, de estudarmos a Tua palavra, compartilhá-la, Senhor, livremente, aqueles que desejam aprendê-la. Que essa palavra produza, Pai, uma mudança em nossos corações, que tenhamos o desejo, Senhor, de anunciar esse evangelho eterno a todos aqueles que ainda não te conhecem. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, antes de iniciarmos o nosso estudo aí, propriamente dito, gostaria de reforçar um convite. O convite é esse aqui. Nós enviamos o link já pela linha de transmissão, mas também para aqueles que irão nos acompanhar pelo YouTube, né? Sempre lembrando, você que acompanha os nossos estudos pelo YouTube, na descrição do vídeo você encontra ali o e-mail, caso queiram entrar em contato conosco, participar ao vivo dos nossos estudos pelo Zoom. Será um privilégio tê-lo conosco. Então, gostaríamos de reforçar esse convite a todos, né? Amanhã, às 16 horas, iremos conversar com o pastor Daniel Lessa, que é o responsável pela ADRA lá em Roraima, faz o acolhimento ali dos refugiados venezuelanos, né? Cerca de 600 venezuelanos cruzam a fronteira todos os dias, e o nosso objetivo é alertar as pessoas, né, para a persistência desse problema, já se arrasta há vários anos, e também para falarmos aí das formas que temos aí para ajudar essas pessoas, tá bem? Então, conto com vocês amanhã, compartilhem. Tão importante quanto estudar a palavra do Senhor é também se envolver, né, com a missão diretamente, né, ajudando aquelas pessoas necessitadas. Bem, vamos ao nosso estudo de hoje, né? Nossa recapitulação. Temos aí estudado o livrinho 1844, uma explicação simples das principais profecias de Daniel. E nós chegamos finalmente à segunda parte aí desse livrinho, né? Um livrinho bem didático. E nós temos aí 3 partes, né? Essa segunda parte são 3 capítulos. Hoje iremos recapitular o capítulo 7. No próximo estudo, na sexta-feira que vem, iremos recapitular os capítulos 8 e 9. Iremos repassar, então, esses 2 capítulos, 8 e 9, fechando essa segunda parte do livrinho. E depois, na outra semana, iremos avançar aí para a terceira parte do livrinho 1844, do Clifford Goldstein. Bem, esse é um capítulo aí sobre objeções, né, críticas aí que são levantadas sobre essa interpretação que temos de Daniel 8, né, a questão do santuário, né, como sendo aí o santuário celestial, né, temos Daniel 8:14, ele me disse até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Nós já fizemos um estudo sobre esses 2.300 dias. Você que não acompanhou, caso tenha perdido, basta então procurar na nossa playlist no YouTube, temos lá todos os estudos gravados. Bem, mas quais são então as objeções à interpretação que temos de Daniel 8:14? Segundo alguns aí, então, que nos criticam, nos atacam, estaríamos errados ao relacionar Daniel 8 com o santuário de Levítico, né? Por quê? Nós entendemos que todo o ritual do santuário, que é descrito lá em Levítico, os sacrifícios, né? Tudo que entendemos lá, tudo que
podemos encontrar lá em Levítico, constitui apenas uma sombra do santuário celestial. E da mesma forma que levitas, sacerdotes ministravam nesse santuário, nós entendemos que Cristo também desenvolve um ministério no santuário celestial, certo? Bem, segundo os nossos críticos, então, nós estamos errados, né? Não tem nada a ver. A purificação do santuário em Daniel 8, consequentemente, não seria um cumprimento da purificação típica do santuário em Levítico, certo? Nós entendemos que há um tipo e um antítipo, né? Então, tudo aquilo que se fazia lá no santuário dos hebreus, depois no templo deles, né, a partir do momento que Salomão construiu o templo, tudo aquilo ali apontava, então, para o sacrifício de Jesus e depois, né, também o seu ministério no santuário celestial. Mas, segundo os nossos críticos, nós estamos errados, né? A visão aí hegemônica entre os cristãos atualmente, né, é que o momento que o santuário foi corrompido, por assim dizer, foi o momento ali que Antíoco Epifânio profanou o santuário, né? Lá no século II a.C., que provocou a revolta dos macabeus, enfim. Bem, eu já trouxe aí alguns argumentos para vocês aí refutando Antíoco Epifânio como o chifre pequeno lá de Daniel 7 e Daniel 8 também. Tá? E caso você queira aí informações adicionais, pode me enviar lá uma mensagem. Essa semana, inclusive, eu iria enviar um texto lá pela linha de transmissão, mas assim, não querendo sobrecarregar também, né, as pessoas com muitas mensagens ali, eu só mandei no privado para alguns amigos, né? Mas caso queira, é só me mandar uma mensagem lá no privado, né? Argumentos nós temos de sobra, né? A começar que cada símbolo de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, ou seja, desde a estátua de Daniel 2, passando pelos animais de Daniel 7, o chifre pequeno lá de Daniel 7, os animais de Daniel 8, enfim, todos esses símbolos são referências a entidades coletivas de poder. É o Império Neobabilônico, é o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônico, o Império Romano, o Papado, enfim, sempre entidades coletivas de poder. Por que o chifre pequeno seria uma referência a um rei, um indivíduo, e não uma entidade aí coletiva de poder, né? Enfim. Mas temos aí vários outros argumentos, depois podemos, caso você queira, compartilhar lá mais informações sobre isso, certo? Bem, quando, então, vamos esclarecer aí essas dúvidas, né, refutar essas objeções, em primeiro lugar, devemos perguntar quais animais aparecem em Daniel, capítulo 8. Vocês que têm estudado aí conosco, vocês se lembram? A começar pelos animais de Daniel 7. Vamos lá, recapitular, para seguir a gente falar de Daniel 8. Alguém poderia, então, colaborar conosco aí? 7 ou 8 primeiro. 7 primeiro. Quais são os animais que aparecem lá? O primeiro é o leão, né? O leão com 2 asas, se não me engano, né? Exato. Aí depois vem o leopardo, 4 cabeças? Não, o leopardo é o terceiro. O segundo é o urso, com a mandíbula e tal. Com três costelas na boca. Isso. Aí o terceiro é o leopardo, 4 cabeças, 4 asas. Sim. E o quarto é o animal terrível e espantoso. Muito bem. Todos os animais aí são animais imundos, né? Animais que não faziam parte do ritual do santuário. Agora, chegamos a Daniel 8. Quais são os animais ali, Henrique? Henrique, esqueceu? Os animais que aparecem. É o bode carneiro. Bode carneiro. Olha só, os dois animais eram utilizados no ritual do santuário, certo? Temos lá o bode e o carneiro, né? O bode simbolizando o império ali grego, né? E o carneiro simbolizando a Medo-Pérsia, né? Então,
primeiro o carneiro cresce, enfim, se expande o seu poderio, depois aparece o bode, né, correndo tão rapidamente que nem toca o solo, e ele destrói ali o carneiro, né? A conquista de Alexandre foi avassaladora, né? Em 3 batalhas ele liquidou o Império Medo-Persa. Pois bem, essas imagens aí podem não provar, mas temos ali pelo menos um indício que liga, então, esse capítulo 8 ao ritual do santuário, certo? Não tem como a gente negar isso também. Então, a atenção é chamada para o ritual do santuário. Mas, mais importante do que essas figuras, esses animais, são os paralelos linguísticos, né? Indo ali no hebraico, né? A ligação entre esse capítulo, capítulo 8, e o ritual lá do santuário, né? Então, nós temos, por exemplo, Daniel 8:11, algumas imagens do santuário. Deixa eu, inclusive, aqui abrir. Se você tiver com a Bíblia aí, você pode ler também. O Nelson falou que ia compartilhar aí no chat, né, para facilitar. Daniel 8:11, nós lemos o seguinte: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, né? A palavra lugar é makom, né? Ela é usada 17 vezes na Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento. E dessas 17 vezes, 14 estão relacionadas ao santuário, né? Tem a ver ali com o santuário. Então, veja, quando o profeta Daniel foi inspirado a escrever o seu livro, o Espírito Santo já o direcionou a escolher as palavras ali melhores ali, né, para se referirem ao santuário, né? Lembram que o idioma hebraico muitas vezes tem diferentes palavras para se referir à mesma coisa, né? Na língua portuguesa, às vezes só temos uma palavra e no hebraico existe mais de uma palavra. Santuário, mikdash, é uma palavra usada frequentemente no Antigo Testamento para designar o santuário terrestre, né? Então, temos aí mais uma ligação. E não para por aí, né? Temos mais. Por exemplo, Daniel 8:14, que nós lemos no início do estudo. Temos a palavra lá, Kodesh, né? Santuário. E também associa o capítulo 8 a Levítico, né? Também é uma palavra que aparece lá bastante em Levítico, certo? Especialmente lá Levítico 16, enfim, um capítulo que vale a pena dar uma olhada. A palavra, quando a gente lê lá Daniel 8:11, né, fala lá, o sacrifício diário, né? A palavra usada é tamid. Tamid. Literalmente é apenas diário. Por que que os tradutores colocam, então, sacrifício diário? Porque esse diário aí é claramente uma referência àquele sacrifício que ocorria diariamente, né? Pela manhã e à tarde lá no tabernáculo, certo? Então, os tradutores, para esclarecerem, eles normalmente já colocam lá sacrifício diário. Pois bem, a palavra tamid, especificamente, refere-se ao sacrifício diário, como eu acabei de falar, né? Sacrifício que era feito lá no tabernáculo, depois no templo. Refere-se aos pães da proposição e também ao candelabro, certo? Estava lá no santuário. Ao fogo do altar das ofertas queimadas, tudo isso aí a palavra tamid, então, se refere, certo? Aí eu pergunto a vocês, o que tudo isso aí tem em comum? Né? Você que conhece ali as partes do santuário, né? O que tudo isso aí tem em comum? Né? O sacrifício, os pães da proposição, candelabro. Quem já percebeu que tudo isso tem em comum?
perceberam ou estão tímidos aí? Meus amigos, tudo isso aí diz respeito ao primeiro compartimento do tabernáculo, tá? Primeira parte do templo, certo? Tudo bem que o sacrifício era feito lá no pátio, mas o sangue era levado, né, para dentro lá do lugar santo, era aspergido lá no altar, lá no véu. O incenso também, o tamide também é uma referência, muitas vezes ele refere-se ao incenso, né? Estava constantemente, né, lá dentro do lugar santo, ofertas queimadas, o candelabro, enfim. Tudo isso diz respeito ao primeiro compartimento, tá? O lugar santo. Tamide aí em nenhum momento aparece aí relacionado ao lugar santíssimo, o segundo compartimento, onde se encontravam lá as tábuas da lei, a Arca da Aliança, e onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no Yom Kippur, né, para fazer intercessão por todo o povo, né, para a purificação do santuário, enfim. Ok? Então, é um detalhe aí interessante, esse detalhe. Ok? Bem, lá em Daniel 8, né, assim como Daniel 7 também, nós temos uma referência ao chifre pequeno, né? E como nós já vimos, esse chifre pequeno aparece ali numa expansão horizontal, movendo-se sobre a face da terra, e aí nós entendemos que é a fase pagã de Roma, né? No momento que o Império Romano vai conquistando, né, toda a bacia ali do Mediterrâneo. Mas há também uma expansão vertical, que nós entendemos que é a segunda fase de Roma, é a fase do papado. Quando esse chifre cresce, se engrandece, né, ele se torna muito grande, muito poderoso, ele cresce em direção à Terra Gloriosa e, especialmente, até o príncipe do exército, né, ao santuário do céu, certo? E aí precisamos entender, né, como o papado poderia deitar por terra o lugar do santuário celestial, né, o Macom, né, como nós já vimos o termo lá do hebraico. Como que isso poderia ocorrer, certo? Será que o papado efetivamente, né, teria aí poder para alcançar até o céu? Obviamente não. Então, é em que sentido? Né? Porque os nossos críticos, aqueles que querem ligar o chifre pequeno ao Antíoco Epifânio, eles falam o seguinte, olha, o Antíoco Epifânio, ele realmente, de algum modo, assim, ele deitou o santuário por terra, né? Porque ele adentrou lá o templo, ele profanou o templo, ele fez cessar, né, durante um período o sacrifício diário, enfim. Então, o Antíoco Epifânio, ele se encaixaria, né, nessa profecia. Mas nós não, nós entendemos que é o papado. Como explicar, então, que o papado deitou aí por terra o lugar do santuário celestial? Bem, a resposta é simples, né? O fundamento do trabalho de Cristo no céu se perdeu, certo? Fundamento, sentido ali para a maior parte das pessoas. Isso durante o período de supremacia papal, né? Como nós vimos também. Os 1.260 dias, entre o ano de 538 e o ano de 1798, né? Como que isso se deu? Através do sacrifício da missa, por exemplo, né? Da confissão auricular, ou seja, as pessoas eram estimuladas a se confessarem ao padre, eram e são, né? Ao invés de se confessarem diretamente a Jesus, né? A verem Jesus como o seu sacerdote, o seu mediador, a mediação dos santos, né? De algum modo ali também obscurecendo o ministério de Cristo, certo? Então, o papado agiu e prosperou em todo esse sentido aí. E, detalhe, só o papado se encaixa no período profético, efetivamente, né? O único poder que atuou assim e que se encaixa no período profético lá de 1.260 anos, tá? Nem Antíoco Epifânio, nem quando eles querem tomar como literal o período lá de 1.260 dias, né? Daria lá uns 3 anos e
e pouco, né? 3 anos e meio, enfim, nem assim se encaixa, tá? Dentro lá do período que o Antíoco Epifânio atuou, certo? Nós já falamos dos argumentos lá que nos levam a entender que esses dias em profecia se referem a dias proféticos, né? Cada dia um ano, o princípio do dia ano, aquele período não pode ser tomado como um período literal, ok? Bem, então, olha só, estamos lidando com símbolos, né? A verdade, lembre-se, ela não pode ser literalmente jogada por terra, não tem como, né, jogar a verdade literalmente por terra. O papado não poderia fisicamente deitar por terra, né, o santuário de Deus. Em Apocalipse 13:6, veja um paralelo que interessante, né? O estudo do Apocalipse é fascinante, né? Devido a essas conexões aí também com Daniel. Nós vemos que o mesmo ataque religioso do papado, né? Ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, né? Então, o Apocalipse, naquele princípio de repetição e ampliação, ele vai repetir e ampliar várias imagens aí de Daniel. Vale a pena fazer um estudo, especialmente do capítulo 13. Existe um livro, inclusive, muito bom, quem se interessar no nosso canal lá no Telegram, nos arquivos, você pode encontrar o livro Apocalipse 13, do Mervyn Moore, tá bom? Então, reforçando Daniel 8:11, sim, ele engrandeceu-se, chegou até o príncipe do exército e retirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. Ok? Bem, o hebraico diz literalmente que o sacrifício diário foi tirado dele, ou seja, do príncipe dos exércitos, né? Esse príncipe é Jesus, ungido, né? Lá em Daniel 9:25 nós já vimos isso. Daniel 12:21, nós temos lá uma referência a Miguel, né? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, né? O nome Miguel no hebraico é Micael, né? Quem é como Deus, seria a tradução, ou seja, é o próprio Cristo, né? Ele é Deus, né? E o livro de Hebreus também menciona Jesus como nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Então, veja, de todas as conexões entre o capítulo 8 e o santuário, né, a própria palavra santuário que aparece explicitamente, né? E aí o príncipe dos exércitos, né? O nosso sacerdote, basta lá fazer um estudo de Hebreus e não vai ficar nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, uma pergunta, viu? Interessante aí, uma questão interessante. Por que apenas o diário, né, o Tamid, foi tirado? Né? Por que apenas o trabalho feito no lugar santo? Né? Temos ali os pães da proposição, o altar de incenso, o candelabro. Por que apenas o Tamid? Alguém aí que leu o capítulo, está inteirado, gostaria de nos ajudar, de responder? Né? Por que o papado, por que aí o chifre pequeno que, né, fez tudo isso, prosperou no que fez, tão poderoso, tão blasfemo, por que atingiu apenas o Tamid? Por que não há um ataque dele ao lugar santíssimo ali do santuário? Porque era onde Jesus estava na época? É isso mesmo, né? O ministério do segundo compartimento, o ministério de Cristo ali no segundo compartimento, não estava funcionando, né, durante os 1260 dias, né? Então, nós temos aí mais um argumento que sustenta que, ao final ali das 2.300 tardes e manhãs, só depois, então, que começa o ministério de Cristo no lugar santíssimo, tá certo? Porque o tempo todo ali a referência desse ataque do papado é o Tamid, é um ataque ao Tamid, é ao diário, né? O sacrifício diário que ocorria ali no lugar santo, né? Só para que fique bem claro, né? Fique bem claro. O que
substitui, então, ali o sacrifício ali das ovelhinhas, né, dos animais que eram feitos ali no santuário terrestre, nos tempos ali após a morte de Cristo. Então, nós entendemos que é o que, então, que substitui isso daí, né? O incenso, por exemplo, o que simboliza aí o incenso depois da morte de Cristo, quando o santuário, né, se rasgou de alto a baixo, o santuário lá do templo, lá em Jerusalém. Então, dali para frente, esses símbolos todos, como que isso aí se materializa? O sacrifício foi o sacrifício de Cristo, certo? Então, Cristo morreu de uma vez por todas, né? E o papado, ao desviar, então, a mente, os corações das pessoas do ministério de Cristo e levar o foco para o clero, né? Como aqueles ali que realizam o sacrifício na missa, né? A transubstanciação, né? Segundo o dogma católico, é no momento ali da missa que o pão se transforma no corpo de Cristo, né? E o vinho se transforma no sangue de Cristo. Então, Cristo ali, nesse entendimento, é sacrificado ali sempre ali na missa, né? Então, desviando do foco de um culto racional e do que realmente Cristo fez por nós para o ritual ali da missa, certo? O incenso são as orações dos santos, certo? Que sobem até Jesus, né? Bem, tudo isso, então, foi obscurecido pelo papado ao longo aí desses 1.260 dias, né? E mesmo além, né? Falando apenas no período aí de supremacia, quando há um ataque mais direto, mais forte a tudo isso, né? Depois desse período, algumas verdades são restauradas, surge o remanescente do tempo do fim, como nós já destacamos aí para vocês, ok? Então, não há um ataque ao Tamide, perdão, não há um ataque ao lugar santíssimo, o ataque se limita ao Tamide, porque o ministério de Cristo estava sendo executado ainda no primeiro compartimento do santuário celestial, ok? Pessoal, resumidamente, então, esse capítulo que nós repassamos aqui, lembra que em Daniel 7, Jesus é o rei, né? Jesus é exaltado ali como rei, né? Fala-se ali dos tronos, enfim. Daniel 8, Jesus é o sacerdote. E em Daniel 9, Jesus é o sacrifício, tá? Agora notem, parece não, a ordem está invertida aí, né? Por que que isso acontece? Quem saberia dizer, né? Porque primeiro Jesus se humilhou, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, né? Morreu por nós. Depois, então, ele ascendeu aos céus, passou a atuar ali como sacerdote. Em 1844, ele inicia a segunda fase do seu sacerdócio, né, no lugar santíssimo. E nós entendemos, né, finalmente, que com a sua vinda, né, ele será definitivamente entronizado como Rei dos Reis, e seu reino será eterno, né? Mas por que a ordem está invertida? Não se lembram? O Clifford Goldstein, ele destaca lá a explicação do Dr. Shia, né, que explica que o pensamento hebreu de antigamente funcionava do efeito para a causa, né? Nós normalmente raciocinamos da causa para o efeito. É muito comum assim, inclusive nas aulas de história, né? Nós vamos estudar primeiro as causas da Segunda Guerra Mundial, depois a guerra em si, depois as consequências da guerra, né? Agora, no pensamento hebreu, não, é o contrário. O raciocínio é do efeito para a causa, em vez da causa para o efeito, como é o caso do pensamento ocidental moderno, né? Sendo assim, é natural que essa sequência comece com o efeito, que era o estabelecimento do reino, e termine com a causa, que foi o sacrifício de Jesus.
né? Enfim, há muitas ligações entre Daniel 7, 8 e 9, né? E, além disso, além de eles estarem diretamente ligados entre si, nós temos aí muitas ligações deles com o serviço do santuário, né? Então, esse é o elo que nós enxergamos com o que Cristo está fazendo por nós no santuário celestial, né? Que possamos aí efetivamente valorizar, né, esse sacrifício de Cristo, né, o Tamid, o seu ministério no santuário celestial, que possamos viver então uma vida digna, né, uma vida que honre então o nome de Deus, né? Bem, alguém tem alguma colocação a fazer, alguma dúvida, alguma contribuição? Gostaria aí de coração de agradecer a todos, né, que nos acompanharam, que estiveram conosco até aí, 10 pessoas, né, aos poucos o número aí tem aumentado, né, que Deus seja louvado por isso, aí a Ele toda a honra e toda a glória. Bem, nenhum comentário, nenhuma colocação. Eu, inclusive, deixo aí o convite, tá bom? Como é uma recapitulação, se alguém quiser aí, recapitular aí os próximos capítulos, vai ser um prazer, tá? Acompanhar aí a recapitulação com qualquer um de vocês. Nós vamos sempre aí comentando, né? Participando, que é essa a ideia. Bem, vamos então encerrar, né? Como sempre fazemos aí com uma oração. Deixe-me ver aí. Paulo, você que abriu o microfone, gostaria então de orar para encerrar então o nosso estudo? Claro, com certeza. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse estudo. Estamos aqui na tua presença, Senhor, para cada dia aprendermos mais do que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui presente, eu que entrei esses dias. O Senhor tem conduzido as nossas vidas, Senhor, de uma forma maravilhosa. Só podemos levantar as mãos para o céu, Senhor, olhar para ti e glorificar o teu santo nome. Amém. Abençoa todos que estão aqui presentes, Senhor, porque nós precisamos diariamente de ti. Amém. Somos necessitados da tua palavra e do teu amor. Glorificamos o teu nome por tudo o que és na nossa vida, Pai. Abençoa cada família que está aqui, representada pelos teus filhos. Que o Senhor nos conceda um sábado santo na tua presença. Toda adoração, Senhor, é tida a ti com toda a honra e toda a glória. Nós agradecemos por essa oportunidade, por esse estudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.